Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que estejam bem. A gente inicia agora o último assunto de matemática do ano, que é a parte de geometria espacial. Então a gente vai até o final do nosso trimestre trabalhando com os conceitos de geometria espacial. E a gente inicia com o conceito de prisma. É um poliedro, é um corpo fechado, só que ele tem algumas características. Primeiro, para que eu tenha um prisma, eu tenho que ter duas bases que sejam congruentes e as faces laterais, obrigatoriamente, têm que ser paralelogramos. Lembrando que um quadrado é um paralelogramo, um retângulo é um paralelogramo. Então, o que eu preciso, basicamente? Eu vou colocar um exemplozinho aqui para você. Vou pegar esse cara aqui, ó. Esse aqui é um prisma. Quando é que eu tenho um prisma? Quando eu tenho duas bases que são iguais. Matematicamente a gente fala que elas são congruentes, ou seja, essa base aqui é igual a essa base aqui. E as arestas laterais, que são essas linhas aqui, são obrigatoriamente paralelas. Então, num prisma, eu tenho que ter duas bases iguais, que são onde eu estou apoiando aqui. Então, essa base aqui é uma, essa base aqui é outra. E as faces laterais, elas são paralelogramos. Por que eu falo paralelogramos? Aqui é um retângulo. Só que se eu tivesse um prisma, que eu falo que é oblíquo, o que quer dizer oblíquo? É quando, vamos imaginar que as bases tivessem, não fosse a projeção sobre a outra. Se elas estivessem na vertical, uma projeta sobre a outra e sobrepõe. Agora, se eu desloco uma delas, aí eu vou ter as arestas laterais andando o quê? Na diagonal. Elas continuam sendo paralelas, então as faces laterais são paralelogramos. Perfeito? Eu não tenho nenhum exemplozinho aqui. Então, o que eu tenho aqui? Bases congruentes, duas bases iguais e as faces laterais sendo paralelogramos. Perfeito? Isso aqui a gente chama de aresta lateral. Então, isso aqui é aresta lateral, aresta lateral, aresta lateral. E isso aqui, vou colocar aqui na câmera, essa medida aqui a gente chama de aresta da base. Perfeito? Então, ó, aresta lateral e arestas de quem? Arestas da base. Perfeito? O nome do prisma vem da base que ele tem. Então, se eu falo que eu tenho um prisma triangular, a base é um triângulo. Se eu falo que eu tenho um prisma quadrangular, a base é um quadrilátero, 4 lados. Se eu tenho um prisma pentagonal, deixa eu pegar aqui, esse prisma aqui. Esse prisma é um prisma pentagonal. Dá uma olhadinha aqui. Quantos lados tem a base? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um prisma pentagonal. Perfeito? Cuidado. Eu peguei aqui o dodecaedro, que a gente já trabalhou. Inclusive, a avaliação acontece nessa segunda e terça-feira. Isso aqui não é prisma. Eu posso até imaginar que ele tem uma base aqui, que é essa base, paralela a essa base aqui. Beleza. Mas as arestas laterais, ou as faces laterais, não são paralelogramos. E as arestas laterais não são paralelas. Então, isso aqui não é prisma. Perfeito? Então, o nome do prisma. Prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Prisma hexagonal, porque a base é um quê? Um hexágono. Prisma quadrangular, porque a base é o quê? É um quadrilátero. O cubo é um prisma quadrangular. A base tem 4 lados. Tá bom? Então, olha para esse caso aqui. Ó, dá uma olhadinha para essa figurinha. Deixa eu rotacionar aqui para que você consiga visualizar adequadamente. Isso aqui é um prisma. Onde é que tem... Você fala assim, Éder, mas essa aqui é a base? Não, não é essa aqui que é a base. Por quê? Porque eu teria que ter duas bases iguais. Então, nesse caso aqui, quem é que é a base dele? É essa face aqui, que parece este U aqui. Porque do outro lado eu tenho a mesma face. Então, ó, onde eu estou apoiando com as mãos, aqui é um U e aqui continua sendo o quê? Um U. Isso aqui é um prisma. Lateralmente eu tenho o quê? Quadriláteros, ou paralelogramos, perdão, retângulos em especial, e eu tenho duas bases que são o quê? Iguais. Perfeito? Então, o nome do prisma vem da quantidade de lados que a base possui. Só que eu tenho mais uma coisa a acrescentar. Eu tenho prismas que são triangulares. Por exemplo, esse prisma aqui é um prisma quadrangular. Quando eu falar regular,
regular, eu estou falando que a base é um polígono regular. Quem são os polígonos regulares? Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular e assim por diante. Vamos relembrar. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados têm mesma medida e os ângulos internos são todos iguais. Então, se eu falo prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Prisma pentagonal regular, a base é um pentágono em que todos os lados são iguais. Esse cara aqui é um prisma pentagonal regular. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos contar quantos lados tem nessa base aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é um prisma octogonal. Ele é regular? Não, ele não é regular. Por quê? Porque este polígono da base aqui não é um polígono regular. Este polígono aqui é quadrangular? Mas é regular? Não, não é regular. Por quê? Porque essa base aqui não é um quadrado. Então, ó, nome do prisma vem da quantidade de lados que a base possui. Se o prisma for regular, a base é um polígono regular. Eu tenho prismas que são ditos retos e oblíquos. O que é um prisma reto? Um prisma é dito reto quando todas as faces laterais são retângulos. Ou todas as arestas laterais formam 90 graus com as arestas da base. Então, a aresta lateral está aqui, a aresta da base está aqui. Todas elas vão formar o quê? 90 graus. Quando é que é um prisma oblíquo? Quer dizer, ele está inclinadinho. No material que vai ser disponibilizado para você na internet, você vai encontrar isso. Um prisma é dito oblíquo quando pelo menos uma das arestas laterais não forma 90 graus com a aresta da base. O que mais que a gente precisa trabalhar com você? Tem um negócio chamado princípio de Cavalieri. O que é o princípio de Cavalieri? Ele diz o seguinte, ó. Se eu tenho dois sólidos, vou pegar dois sólidos aqui. Ó, vamos olhar para esse cara aqui, que é o pentágono, e esse cara aqui, que é o hexágono. Eu tenho um pentágono e um hexágono. Eles têm exatamente a mesma altura. Ó, vou focar aqui. Estão exatamente na mesma altura. O princípio de Cavalieri diz assim. Se eu tenho dois sólidos e eu fizer uma seção transversal. O que é uma seção transversal? Um corte na horizontal. Se eu cortar horizontalmente isso aqui, num ponto, vou pegar uma folha de papel aqui. Se eu cortar ele exatamente por aqui. Se todos os cortes, independente da altura que você fizer, tiverem a mesma área, quer dizer que esses sólidos têm exatamente o mesmo volume. Então eu posso ter o quê? Um cubo equivalente a um paralelepípedo. Quando eu falo equivalência, quer dizer que tem o mesmo volume. Dois sólidos são equivalentes, ou seja, têm o mesmo volume, quando? Quando o princípio de Cavalieri vale. O que o princípio de Cavalieri diz? Se eu pegar dois sólidos, independente do formato deles, e eu fizer um corte, qualquer que seja o corte, eu tenho que imaginar todos os cortes possíveis. Mais em cima, mais no meio, mais embaixo, e todos os cortes que eu conseguir imaginar derem a mesma área, quer dizer que os sólidos têm o mesmo volume. Isso quer dizer que, vou imaginar o seguinte aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, que é um prisma quadrangular, e esse cara aqui, que é um prisma hexagonal. Eles têm exatamente a mesma altura. Se eu fizer, de acordo com o princípio de Cavalieri, se eu fizer cortes em todas as alturas aqui possíveis, e em todos os cortes eu obtiver a mesma área, quer dizer que esses sólidos aqui têm exatamente o mesmo quê? O mesmo volume. Isso é uma relação muito, mas muito importante para ser trabalhada no princípio de quê? De Cavalieri. O que mais que eu preciso? Cálculo de volume. Tem uma fórmula só. Como é que eu calculo o volume de um prisma? É sempre área da base, uma delas, base multiplicada pela altura. Qualquer que seja o prisma, a área da base multiplica por quem? Pela altura. Qualquer que seja o prisma, é sempre área da base multiplicado pela altura. Isso é volume de prisma. Então, para o prisma triangular, calcular a área da base multiplica pela altura. Para o prisma quadrangular, a área da base pela altura. Quer dizer, toda a figura você vai ter que olhar para ela
para poder calcular o seu volume. A área total, ou área primeiro, eu tenho dois tipos de área. Área da base, que eu tenho duas bases, e um negócio chamado área lateral. A área da base é essa base aqui multiplicada por 2, porque as duas bases são o quê? São sempre iguais, sempre. A área lateral é contar quanto tem na lateral aqui. Então, se eu pegar um prisma hexagonal, calcula a área de uma face aqui e multiplica por quanto? Multiplica por 6. Se eu pensar, se for regular, tá ok? Estou pensando no regular, que todas as faces têm a mesma medida. Agora, se eu olhar para esse cara aqui, ó, dá para notar que as faces laterais, elas não têm a mesma área. Então, o que eu teria que fazer? Como é que eu calculo a área lateral desse cara aqui? Eu calculo essa, mais essa, mais essa, mais essa aqui de trás. E somo tudo. Então, a área lateral é calcular a área de todas as faces laterais e somar. A área da base é a soma das áreas das duas bases, a de baixo e a de cima. E como é que eu chego na área total? A área total eu somo a área da base com a área o quê? Com a área lateral. Perfeito? Isso aqui é um resumo com os sólidos que a gente tem aqui no colégio, perfeito? E daí vai ter mais algumas atividades que são propostas para você no portal, perfeito? Um abraço e até a próxima. Tchau!